o quanto nutrientes são importantes para a formação do cérebro, né? A gente fala, eu me alimento para ter um corpo saudável. Cérebro é corpo, né? Embora as pessoas o enxerguem como algo holístico que acontece fora do corpo, Exatamente. cérebro é um órgão, é corpo e é uma parte do nosso corpo muito importante para que a gente tenha saúde, né? Precisa de energia para ele funcionar. Precisa de uma série de questões, né? Mas o que a psiquiatria estuda são os nutrientes importantes para o funcionamento adequado do cérebro e o Caramba! padrão alimentar que pode promover saúde mental. O que eu. Esse ferro é um É, nutriente muito importante, inclusive na gestação, né? A criança também tem uma suplementação de caramba. ferro para evitar anemia ferropriva. A anemia ferropriva é um dos principais sintomas da deficiência de ferro, é o cansaço, a dificuldade de raciocínio. Só concluindo a questão da psiquiatria nutricional, começou a se estudar então esses nutrientes. Será que a ausência desse nutriente tem alguma relação com algum transtorno É, psiquiátrico, com algum distúrbio psiquiátrico, com a tem? neurodegeneração, demência? Tem, todo. E aí observaram que as pessoas em obesidade mórbida ou baixo peso apresentavam muito mais diagnóstico de ansiedade e depressão ao longo da vida. E associaram, portanto, e não, né, correlacionaram, não deram isso causou aquilo, mas disseram, existe um risco maior Ah, tá. para um diagnóstico de depressão e ansiedade em pessoas que tenham muito baixo peso ou muito, muito peso. Né? Então, a Caramba. deficiência de nutrientes que fazem o cérebro funcionar pode levar a um estado de declínio de saúde mental ou ainda um estado inflamatório com um aumento muito considerável de adipócitos, de células de gordura, que geram, né, que produzem, portanto, citocinas inflamatórias, pode levar a um padrão também de inflamação hematoencefálica. A nossa membrana é uma membrana fosfolipídica, de fósforo e gordura. Qual tipo de gordura você ingere? Né? O cérebro, grande parte do seu cérebro, ele é composto de gordura. Qual gordura? Qual a qualidade dessa gordura? É mais fácil vocês viverem em um ambiente saudável e fazer disso uma coisa natural. Quando a gente vai estudar parentalismo, né, a parentalidade, o que a gente sabe hoje, o que os estudos mostram hoje é que a forma mais fácil de você ter uma criança construindo um paladar saudável e um comportamento alimentar saudável é existir um comportamento alimentar saudável na casa, em que as pessoas comem normalmente frutas, verduras e legumes, todo mundo vai na feira, põe na mesa, todo mundo pega. É. Sem falar, você tem que comer, viu? Isso é muito saudável, isso aqui constrói sua visão. A criança fala, e daí? Tem um sobrinho que não come nada, ele está muito abaixo do peso. Existe alguma fobia de comida? Qual o risco de ele ter um problema neural ou de sistema digestivo? Ele tem 9 anos. Existe. É comum também, não tão Fobia? comum, né? A anorexia nervosa é uma fobia do Ah, ganho de tá. peso e do alimento. A pessoa tem medo de se alimentar, ela tem medo do Cara, alimento, ela tem medo do ganho de peso. Então, pode ser, né, que seja, e pode ser, no caso de crianças, é mais comum ser um transtorno alimentar restritivo evitativo, é um tipo de transtorno alimentar. Tem tratamento, é necessário um encaminhamento à psicóloga. Né? Às vezes a gente acha, poxa, a nutricionista que vai resolver, mas precisa entender qual é a base desse medo, da onde vem esse medo, como foi construído esse medo, está embasado em quê. Então, o acompanhamento de qualquer transtorno alimentar, ele é multidisciplinar. É muito importante levar a um terapeuta especializado em transtorno alimentar, um psiquiatra aprimorado em transtorno alimentar, né? E aí caramba. sim fazer todo esse acompanhamento com a nutricionista que vai tentar normalizar a alimentação, mas é muito difícil vir conversando com a Isabela sobre isso. Imagina que o seu medo é elevador. Aí eu falo assim pra você, então, a gente vai entrar no elevador. Vou te curar, vim aqui pra te curar, vamos entrar no elevador. Você não vai entrar no elevador, né? Obviamente que não. O medo dele é algo necessário para a sobrevivência, é comer. Não adianta falar, mas você tem que comer, eu vou te convencer a comer. É a fobia do elevador, é a fobia, é a claustrofobia. Não, a fobia dele é alimentar. Né? Esse transtorno alimentar restritivo evitativo realmente pode estar atrelado à sensibilização oral, a não conseguir suportar a sensação de determinados alimentos na boca, o barulho. Então, é muito importante que seja feito um diagnóstico, e nesse caso, né, muitas vezes isso é encaminhado a uma fonoaudióloga para a gente ver também se não tem essa questão da sensibilização oral. Por que que ele está com medo de comer? O psiquiatra e o psicólogo vão identificar. Uma vez identificado, isso vai ser encaminhado. Fono, Nutri, e o acompanhamento continua. E esse risco de problema neural ou sistema digestivo? Você tem riscos, na verdade, você tem riscos severos, né? Uma É. criança que está sem se alimentar a longo prazo, ela tem problemas a colher ali, ela tem um risco metabólico severo.
A anorexia nervosa tem risco de bradicardia, parada cardíaca. Caramba. É algo que não dá para brincar, né? A alimentação, antes do problema neural, se ele não comer, vem outros problemas mais sérios e urgentes, né? Então,